Nessa semana eu divulguei aqui essa cartilha da Diocese de Colatina, pedindo para você no dia 30 sair de casa para votar na quadrilha do PT. E hoje eu volto aqui mais uma vez para fazer uma denúncia desse panfleto aqui, olha, que estava sendo distribuído na paróquia Sagrado Coração de Jesus, Igreja Católica de Divino de São Lourenço. E esse panfletinho da CNBB aqui foi assinado por todos os bispos que compõem a Regional Leste 3. Dom Dário Campos, Dom Anderson Franklin, Dom Luiz Fernando Lisboa, Dom Lauro Sérgio Versiani e Dom Paulo Bozzi. E segundo eles, pessoal, olha a seriedade disso. Ele é inspirado nos santos evangelhos e na palavra de Deus. E aí, quando você vai nos pontos deles, do porquê que o cristão tem que se atentar nas eleições, é nojento, cara. Uma cartilha de militância de esquerda. Aqui no primeiro ponto, ó, já tem a pandemia de Covid-19 e o descaso do governo que resultou na morte de mais de 650 mil pessoas. Olha o nível de responsabilidade disso, pessoal. Como se Bolsonaro tivesse criado o vírus e como se só tivesse morrido gente no Brasil e não no mundo todo. Como se Bolsonaro e o governo não tivessem comprado todas as milhões de doses de vacinas que vocês aplicaram. Como se o Brasil não fosse referência em vacinação. A gente, mesmo sendo um país pobre, de terceiro mundo, vacinou a nossa população quase 30 dias antes do que potências como a Austrália, como o Japão. Ou como se o governo não tivesse mandado mais de 16 bilhões de reais para o Espírito Santo, que você viu se perder em escândalos de corrupção, pessoal. Olha isso. Aí depois eles colocam aqui em vários pontos. Aumento de preços, aumento de desemprego, aumento de pobreza. Todas as consequências da política do fecha tudo e do fica em casa, que a economia a gente vê depois. Da qual Bolsonaro foi um dos únicos líderes políticos, não do Brasil, mas do mundo, a brigar contra isso. E que mesmo amarrado por decisões do STF, fez o possível para que os danos colaterais fossem os menores. Deu assistência às empresas, ajudou flexibilizando jornada, fez o maior programa de transferência de renda do mundo. Olha lá, bispos, como está a situação dos argentinos, vítimas do regime que vocês apoiam. Enquanto isso, o Brasil foi o primeiro país da América Latina a se recuperar, um dos primeiros do mundo, dando exemplo. Não, aí depois eles ligam o gerador de lera do PSOL. É ataque a índio, é desrespeito à minoria, é homofobia. É surreal que isso aqui tenha sido escrito por bispos da igreja e não pelo DCE da UFES. Até fundamentalismo religioso entrou. Qual que é o fundamentalismo religioso do governo, gente? É o presidente falar que é cristão, será? Ou é o presidente não querer fechar a igreja igual essa gente queria? Porque, Deus me perdoe, eu sou católico, mas é lamentável ver sacerdotes da igreja usando a fé, usando o evangelho, falando que isso aqui é inspirado na palavra de Deus, mas na verdade servindo a uma ideologia diabólica, gente. Vocês perderam o juízo de vocês? Então eu convido a CNBB a fazer outra cartilha, mas dessa vez honesta, hein, gente? Alertando o cristão para os riscos de verdade. E ela pode começar já de cara falando que uma das candidaturas condenada por saquear a nação fere o mandamento não roubarás. Que tal? Mas vamos além, a cartilha tem que falar também que uma das candidaturas renega os valores mais basilares do cristianismo, como a defesa da vida, já que ela defende, nas palavras do próprio candidato, o direito a fazer aborto sem ter vergonha. Tem que falar também da ideologia de gênero, que o PT nem tenta esconder mais. Já bota logo aqui, ó, no site oficial deles, que vai meter em escola mesmo e tchau. Isso aqui deve ser muito compatível com a fé cristã de vocês, né, bispos? Não pode esquecer de botar também que a ideologia base do PT, o marxismo, é a mais perversa da história da humanidade, com mais de 100 milhões de mortos ao redor do mundo, responsável por ter exportado só fome, miséria e ditadura por onde passou, inclusive já condenada pela Igreja Católica, né, bispos? Não sei se vocês esqueceram, mas tem um decreto do Papa Pio XII que excomunga automaticamente todo católico que adere ao comunismo. Fala o que a ideologia de uma das candidaturas pensa da fé cristã, bispos. O que os governos comunistas, o que os aliados de Lula, como a Nicarágua, fazem com padres e bispos. Expulsam, perseguem, prendem, matam, pelo amor de Deus, gente. Mas o Brasil também tem exemplo, porque sob o governo do PT, em 2006, o PL 122 pretendia perseguir e censurar padres e pastores por homofobia, por simplesmente reproduzir o evangelho lá no templo deles. É o que eles gostam de fazer com a igreja, né? Ou fecha ou invade. Agora, dá pra passar um dia aqui só mostrando incoerência dessa turma, não tem explicação. Parece que querem destruir a igreja por dentro. É pedir a Deus mesmo para iluminar, para que esses caras retomem o juízo e principalmente
parem de usar o evangelho, parem de usar a palavra de Deus como pretexto para fazer militância ideológica suja para uma turma que odeia e que só persegue o povo cristão, pessoal. E principalmente pedir a Deus para que você, cristão, católico, não se deixe influenciar por essas ideologias sujas infiltradas na nossa igreja que só querem destruir a igreja de Cristo. Valeu, pessoal? Um abraço, que o povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo, tá bom? Vamos lutar que o bem vai vencer o mal.